Fala galera, estou aqui mais uma vez tentando fazer algumas reflexões bíblicas, teológicas, algumas propostas hermenêuticas para a gente poder usar as nossas ferramentas para interpretar o texto bíblico. Eu estou meditando hoje em Lucas capítulo 10, versículo de número 25 até o 37, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Eu usei alguns textos para poder fazer algumas reflexões, por exemplo, esse da editora Sinodal, As Parábolas de Jesus, uma nova hermenêutica, que é de uma autora que eu gosto muito, chamada Luz Schooltroff. Também um outro livro que eu gosto muito, de Gottfield Breckmeyer, As Parábolas de Jesus, Imagens do Reino de Deus. Bom, a parábola do bom samaritano surge no contexto de diálogo entre Jesus e um especialista da lei, e dentro dos contextos dos evangelhos isso é comum. Bom, a pergunta que o especialista da lei faz para Jesus é uma pergunta pertinente, e ela acontecia muito na época de Jesus, especialmente no contexto de discípulo, rabino, discípulo mestre, que é o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, um anseio daquele que quer saber o que deve fazer para poder herdar a vida eterna. Jesus responde para ele se ele sabe o que está escrito na lei e como você deve interpretar, e ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele recita basicamente o Shema de Israel, o Shema, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e também usa o texto de Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 18, ele formula aí a sua base para a resposta de Jesus, e Jesus responde para ele: faz isso aí e você vai viver. Bom, ele fica um pouco meio sem jeito, tenta justificar-se, e aí emenda uma outra pergunta e pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta complexa, sobretudo porque existe uma dificuldade de respondê-la, e Jesus sabiamente propõe uma parábola. Olha, certo homem descia de Jericó para Jerusalém, no meio do caminho ele foi pego por salteadores, roubaram tudo o que ele tinha e deixaram ele semi-morto. Não deixaram ele morto. A Bíblia é bem clara, dizendo: olha, ele está semi-morto. Bom, aí em seguida, no decorrer do discurso da cena de Jesus, desce um sacerdote, aquele que presta serviços diante de Deus, lá no templo de Jerusalém. Bom, executando o seu ofício de forma comum. Ele passa, e a Bíblia diz que ele passa meio de largo. Depois desce um levita, que presta também culto a Deus e também serviços a Deus, a Javé, a religião dos judeus, e passa de largo também. E aí entra em cena, meio que de súbito, um exemplo que Jesus poderia ter usado apenas um judeu leigo e não um bom samaritano, mas Jesus realmente quer propor alguma coisa mais complexa. Falou: desceu um bom samaritano, e esse cara se compadeceu. Não só se compadeceu, porém ele pegou óleo, pegou vinho, atou as feridas, colocou esse rapaz no seu transporte, levou até uma hospedaria, ficou um dia, pagou para esse dono da hospedaria: fica com ele aqui, e o que você gastar mais eu retorno e te pago conforme o nosso combinado. Bom, enfim. Minha pergunta: eu vi várias vezes ministros, pregadores, pastores falando que esse bom samaritano é Jesus. E eu fiquei perguntando, por que Jesus falaria uma parábola contando a sua própria atitude de vida? E na verdade, Jesus não está falando de si. Jesus não está falando das suas próprias atitudes. Por quê? Porque no versículo 37, que é a conclusão do texto, ele diz: olha, respondeu-lhe o intérprete da lei:
o que usou de misericórdia para com ele. Este, teoricamente, seria o mais próximo. E Jesus responde. Então ele disse, vai e procede tu de igual modo. Jesus está dizendo, olha, os principais deveriam ter exercido misericórdia e não exerceram. O samaritano, que vocês o julgam, que vocês dizem que é uma raça mixigenada, mista, está muito mais aberto ao amor ao próximo do que vocês, que estão presos na rotina do dia a dia e não conseguem enxergar a compaixão que é necessária por amar o próximo. Ele está dizendo, olha, o seu próximo não é aquele que está no seu ciclo de comunidade ou no seu redor, na sua redoma comunitária. O seu próximo pode ser qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas você tem que se fazer próximo. Vai e faz tudo de igual modo. Jesus está dizendo de certa forma, olha, todos nós precisamos seguir o conselho desse bom samaritano. E nós espiritualizamos, é Jesus, o bom samaritano, não sei o que. Jesus está dizendo assim, não, vocês devem fazer isso. Vocês devem aprender com o bom samaritano. Vocês devem se ajudar como um bom samaritano. Jesus está propondo uma reflexão muito mais profunda. Ele não está falando de si mesmo. Ele está falando das pessoas que deveriam executar essas boas ações como o bom samaritano. Que a gente possa seguir o exemplo do bom samaritano. E não colocar a culpa em Jesus. Jesus que tem que curar, Jesus que tem que atar as feridas, Jesus que tem que carregar no seu transporte, Jesus que tem que levar para a hospedaria, Jesus que tem que pagar para poder cuidar dessa pessoa. Não. Você precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Que sejamos hoje e que sejamos também amanhã os bons samaritanos para os nossos próximos. Obrigado, pessoal.